Então, iniciando gravação da quarta-feira, 17 de janeiro, o dia para APIs, interface de programação, e para simulação lógica da inteligência artificial no ambiente. Oi, Thaís, bom dia, tudo bem? Bom dia, tô bem sim. Então, estava explicando para elas no começo que teve alguma instabilidade na minha internet, um pouquinho antes de eu entrar. Então, se eu sair do ar, é porque eu estou tentando fazer voltar, foi alguma instabilidade. Ou eu combinei com a vizinha, se tiver algum problema mais sério na minha internet, de usar a dela. Então, aí eu fico uns 5 minutos fora para chavear para dela. Não se assustem se isso acontecer. Então vamos começar o dia de hoje. Como eu estava comentando, né, antes de você entrar, Thaís, nós vamos falar de a interface de programação e fazer uma simulação de uma chamada lógica da interface de IA para categorização de sentimentos ou de avaliação de usuários em quaisquer lugar, por exemplo, em sites ou em publicações específicas de avaliação. Deixa eu compartilhar minha tela. Queria mostrar só o que eu coloquei aqui no Classroom. No Classroom eu coloquei as nossas atividades de ontem, né? Então, IA em fluxos lógicos de chats e programação. Então, aqui em cima, e no comecinho, tem os tópicos teóricos. Tem aquelas notas de aula aqui que a gente vê. Estão lá com o nome de tópicos teóricos. E tem mais as referências dos locais genéricos em que vocês encontram informações de IA. E aqui, no dia específico de ontem, tem então algum material adicional aqui no uso de IA, por exemplo. Então aqui tem os vídeos. Aqui tem o exercício lógico, então o site que a gente precisou usar, o HubSpot para os fluxos lógicos, né? O HubSpot. Aqui tem os sites de referência do Copilot, se vocês quiserem acessar para algum detalhe a mais. E aqui tem o Campus Party, né, que você mesma sugeriu ontem, que eu achei muito interessante deixar aqui como referência, se vocês quiserem explorar depois. Inclusive descobri que tem um evento em março em Brasília. De repente suas escolas fazem alguma parceria. Quem sabe um passeio lá, capital federal, ó, legal, hein? Vamos lá então. Sobrou alguma dúvida de ontem? Alguma questão anterior? Pra mim, não. Pra mim também não. Então, ontem, não sei se vocês viram no grupo, a Rafaela publicou que as meninas lá do grupo de literatura, elas estão querendo transformar aquela poesia em música. E elas pediram auxílio, perguntaram, na verdade, se é possível usar a inteligência artificial para fazer isso. E aí lá a gente conversou rapidamente no grupo e eu sugeri para a Rafaela, Rafaela, usa aquele diretório lá que eu dei no primeiro dia. Lá tem aplicativos que usam IA para música. E aí vocês podem se divertir lá. Então eu convidaria vocês, isso aí, claro, é uma atividade extra, se vocês quiserem. E fora das atividades regulares do nosso plano. Que é, se quiserem fazer junto com elas lá do grupo de literatura, é uma aplicação excelente. Pegar aquela poesia que fizeram e transformar em música. Seja a letra, e aí pode usar chat generativo para transformar a letra, seja botar a música mesmo, o som. E aí tem aplicativos específicos que fazem isso. E se vocês optarem por fazer isso e depois quiserem transformar isso numa atividade, a gente pode fazer atividade sem problema nenhum. Traz aqui para
um dia e a gente faz essa atividade aí. Vocês dão suas experiências de como vocês exploraram uma ferramenta nova de inteligência artificial e se gostaram ou não, as dificuldades, o que acharam legal, o que tiveram de problema. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia, turma. Tudo bom e você? Tudo bem. Hoje, então, nós vamos falar de APIs, né? Interface de programação e as chamadas de software, e depois vamos fazer uma simulação de como que ela categoriza, ela acessa é, uma aplicação de inteligência artificial para classificar pessoas que estão fazendo avaliações em diferentes sites ou em diferentes lugares. Bom, Ah, ok, Fernando. Obrigado. nada mais. Então vamos lá. Só deixa eu ver. Ah, tá passando, né? Tá, ok. Vou botar em modo. Beleza. Isso foi ontem. Isso é. Beleza. Então, como é que a gente usa inteligência artificial geralmente, né? Hoje, o que a gente tem disponível? Vocês já viram o uso pela internet. Então, o ChatGPT é um exemplo de uso pela internet. Você tem uma interface web. Você tem uma página, seja no seu navegador, no computador, seja no celular, você tem um aplicativo. E aí você, com essa página ou com esse aplicativo, você interage com ele, faz perguntas. Um outro exemplo é o Chat PDF ou o Mata. Você carrega um arquivo, de novo, para uma página da internet ou para um aplicativo do celular e aí interage com ele. Mais um exemplo é o tradutor do Google e assim por diante. Vários exemplos existem. Você interage com aplicações que estão disponíveis na internet. Mas você poderia ter softwares específicos só para isso. Uma empresa poderia desenvolver um software específico, por exemplo, para auxiliar os seus atendentes do call center ou para auxiliar o pessoal que faz controle de qualidade da linha de produção ou para auxiliar o pessoal de segurança que faz o controle de acesso em alguma planta, tal. Então, o, o mundo da computação, da tecnologia, da informática, ele tem a figura de softwares específicos para algo, ou aplicativos específicos para algo. Nem sempre está disponível na internet para o público em geral. Às vezes é algo feito por uma empresa para ela própria. Isso no passado. Hoje em dia já isso é muito mais difícil, porque isso custa caro. Às vezes é feito por empresas que só fazem software houses, para uso de clientes delas, então ela vende especificamente para aquele cliente. E às vezes é feito por comunidades científicas, grupos de pesquisa também para uso específico ali dentro da sua comunidade. Nas empresas muito grandes, por exemplo, talvez a General Motors seja um exemplo, nos pontos chaves do negócio ainda existe muito software que a própria empresa faz. Mas cada vez mais as empresas estão migrando para pacotes, por ser mais baratos e porque, como a pessoa só faz aquilo, ela acaba se especializando. E aí ela consegue ter uma escala muito maior. Na inteligência artificial, no uso da inteligência artificial, não é diferente. Você pode ter softwares específicos para empresas que usam inteligência artificial, conforme os exemplos, né, que a gente citou, call center, acesso, controle de acesso, inspeção de linha de produção e várias possibilidades. Apoio emocional, ajuda ao atendente no apoio emocional, etc. Bom, essa é uma ideia geral de como é que a gente pode usar inteligência artificial, como é que a gente pode ter disponível inteligência artificial, seja em sistemas, softwares
que são proprietários, seja em sistemas, softwares que estão abertos ao público. Esses abertos ao público não necessariamente são gratuitos. Alguns precisam de assinatura. O ChatGPT, por exemplo, ele tem uma versão premium que você precisa assinar. O Midjourney, agora ele está muito concorrido, ele tem uma versão gratuita, mas quase ninguém mais consegue usar a versão gratuita, então você precisa assinar. E vários outros têm essa opção. Alguns têm, você tem um período de teste gratuito e depois você tem que aderir a um plano. Alguns são gratuitos indefinidamente. Que tipos de uso em inteligência artificial a gente pode ter desses softwares aplicativos? Né? Então, conforme a gente mencionou, chat genérico ou especializado. Você poderia ter um chat especializado, a gente viu lá atrás alguns exemplos, né? Por exemplo, de uma agência de viagem, chat especializado para montar roteiro ou para estabelecer que tipos de lugares você poderia visitar ou para obter determinada categoria de hotel mais barato numa região de cidades para você visitar vários. Ou que tipo de atração que você gosta, baseado em que o fato que você gosta de artes, literatura. Você vai, sei lá, para a Rússia, vai para bem longe, para a Rússia e você gosta muito de literatura. Então, monta um roteiro para mim nessa área. Ah, Tolstói, quem sabe, Tolstói, Dostoiévski. Então, vai pegar os autores russos e as cidades, os museus respectivos para isso. O outro chat especializado é o chat de assistência técnica alguma coisa. Por exemplo, você tem problemas em equipamentos eletrônicos, geladeira, celular, o que for. Você pode ter um chat financeiro. Vocês se lembram que a Bloomberg, né? A gente deu um exemplo, acho que na primeira ou segunda atividade que a gente fez. A Bloomberg criou uma LLM, um modelo de linguagem grande, específico para o mercado financeiro. Então, acoplado a isso, a essa LLM, você poderia ter um chat específico. Ó, me faz recomendação de investimento. Meu perfil, baseado nos meus dados, baseado na IA. A IA analisa o meu perfil, vê as tendências de mercado, vê o que os outros investidores estão fazendo. Fala, ó, dado tudo isso, eu te recomendo essa carteira de investimento. Essa carteira aqui para maximizar o seu rendimento, dado o nível de risco que você quer correr no mercado. Você poderia ter um chat na área do marco para a indústria automobilística. Você tem o cliente vai entrar em contato para ver manutenção do carro. Então você poderia usar ferramentas de IA para prever o que esse cliente, o que pode ser o problema do carro, dado o que ele reportou. E o que você sugere para ele, para maximizar a experiência de uso dele do carro, dado o perfil dele e dado as informações que ele deu. E assim, inúmeros chats. Ou você pode ter chat genérico, como o chat GPT. Você pergunta qualquer coisa para ele. O CopyAI, você pergunta qualquer coisa. O Bard, você pergunta qualquer coisa. Mesmo o chat genérico, se você especializar, se você detalhar a instrução, ele vai te dar uma resposta mais detalhada. Mas ele é genérico, ele não foi treinado para um assunto. Vocês, não sei se vocês se recordam, a gente mostrou lá o benchmark, né? Benchmark é uma comparação entre produtos semelhantes, com alguns critérios para dizer qual produto tem um desempenho melhor, mais interessante, de acordo com padrões pré-definidos, indicadores pré-definidos do mercado ou científicos. Tinha um benchmark lá do Bloomberg, não sei se você se recorda, lá atrás a gente viu, e que ele, para questões genéricas, ele era parecido com o chat genéricos, ele até perdia de alguns. Agora, para o mundo financeiro, ele estava acho que uns 20 ou 30% acima de efetividade. Ou seja, ele realmente é direcionado para aquilo, ele dá um resultado melhor naquilo a que ele se propõe. Bom, a gente tem os geradores de conteúdo, esses aí vocês viram muito, né? Pede para escrever uma poesia, pede para escrever um filme, fazer uma análise e tal. O ChatGPT é o mais famoso, mas tem o CopyAI, tem o Bard, tem inúmeros outros. Nós vamos ver hoje no final, eu acho que dá tempo, é uma atividade extra, o Copilot da Microsoft, que usa o Bing, tem inúmeros. E a empresa, eventualmente, ou uma instituição de pesquisa, pode fazer uma parceria com quem fez esse software e trazer para ela uma versão desse software. Aí ele vira um software específico da empresa, baseado num software de mercado.
Então, essa possibilidade também existe. E aí a empresa pode fazer aquilo que a gente conversou lá atrás. Ela pode fazer um fine tuning, um ajuste fino. Ela pode, bom, tá bom, esse software é legal, ChatGPT 10, trouxe para cá. Mas eu trabalho com cosmético. Então eu vou treinar ele no mundo de cosmético. Então, sei lá, ixi, eu não entendo nada de cosmético, mas sei lá, vou treinar aqui colágeno, textura de pele, é, não testagem em animais, vou treinar nesses temas específicos. E aí ele, um chat genérico, fica com ajuste fino para a área de cosméticos. Ou uma outra técnica que a gente conversou lá atrás, você pode fazer o RAG, né? Você pode carregar arquivos, você tem um chat genérico e carrega no prompt, faz um softwarezinho de auxílio para carregar no prompt de pergunta as informações específicas para ajudar. Por exemplo, o regulamento de um clube, o regulamento de um condomínio, e qualquer outra coisa. Uma outra aplicação da IA que muitas empresas podem usar é reconhecimento facial ou de objetos ou de voz. Reconhecimento facial pode ser muito importante para o setor de segurança, para a polícia, por exemplo, em aeroportos, em portos, em lugares sensíveis, principalmente em lugares, por exemplo, que tem terrorismo, ou mesmo em grandes festas, assim. Se não me engano, teve uma notícia de uma pessoa que foi presa por reconhecimento facial. Onde foi? No Ano Novo. Em algum lugar aí teve uma notícia assim que eu vi que uma pessoa foi presa por reconhecimento facial via IA. Eu acho que foi no Ano Novo, no Réveillon, não me lembro onde. Não sei se foi Copacabana, alguma coisa assim. Então vocês veem o poder disso. Na China, tem muita crítica sobre isso, mas na China isso é usado violentamente para reconhecimento facial, né? Tem a crítica porque entra na questão da privacidade do indivíduo. Mas, por outro lado, imagina que ele é um foragido da justiça. É a polícia tentando se antecipar a uma pessoa que está com mandato de prisão expedido. Isso aí dá uma longa discussão. Se a gente tiver tempo, nós também vamos discutir sobre ética e inteligência artificial na sociedade. Reconhecimento de objetos também pode ser uma coisa muito interessante. Por exemplo, se você está passando um objeto ilícito em algum lugar, você vai entrar numa festa com objeto ilícito, num jogo de futebol com objeto ilícito, até perigoso para a segurança. Você vai entrar num restaurante com objeto ilícito, num supermercado, você está saindo com algum objeto que não devia. Além daquele código de barras, você poderia ter um reconhecimento por IA. Mas também o reconhecimento de objetos pode ser usado, por exemplo, numa linha de produção. Você produz, por exemplo, celulares. Você produz a capa do celular e você quer ver se ele não tem um risco. Então, teve algum problema na máquina e fez um risco na capa. Ou na TV, a cor não saiu direito, a cor da moldura da TV, da geladeira. A geladeira saiu com algum problema de amasso. Então, você consegue fazer reconhecimento de objetos. Tudo isso, você treina a máquina de IA, treina a LLM lá, o modelo de linguagem grande, treina ela direitinho e fala, ó, isso é uma geladeira amassada, isso é uma geladeira com risco, isso é uma geladeira que não tá boa. E aí ela é capaz de reconhecer, olha, essa geladeira aqui, ou essa TV, essa capa de celular, o que for, tá com problema, não passa no controle de qualidade. Isso poupa muitas horas de trabalho de inspeção da equipe e provavelmente isso é mais eficaz, porque a pessoa que está inspecionando, se é um humano, às vezes se distrai, às vezes está cansada. A máquina de IA provavelmente não tem esse problema. E também tem o reconhecimento de voz. Isso nós vamos ver amanhã, mas eu posso reconhecer a voz específica de uma pessoa, por padrões. De novo, treinamento. Você treina a máquina e você define padrões, decompõe a voz dela em primitivas mais simples, em harmônicas. Eu não sei o nome exato, mas é em primitivas de voz simples. E aqui você tem essa frequência, essa frequência, essa frequência e esse jeito de falar, essa entonação que caracteriza essa voz da pessoa. E aí você consegue identificar a voz de uma pessoa. Isso é uma outra forma de reconhecimento quase biométrico, né? Não é muito usado, mas num sistema mais crítico, você poderia usar isso como mais uma forma de reconhecimento. Uma outra aplicação, essa aí ficou muito na moda um tempo, depois pararam de fazer divulgação, mas enfim,
Até onde eu sei, isso aí está em teste, inclusive, lá no Vale do Silício. É um carro sem motorista. Então, você ter um carro que é dirigido inteiramente por um robô. Um robô não necessariamente físico, né? Um robô é um sistema de... eu chamo de robô, mas às vezes as pessoas pensam de robô a estrutura mesmo. O robô é todo o sistema que faz as coisas automatizadas. No caso aqui, o carro pode ser simplesmente um software, um programa que dirige esse carro. Então, isso aí, aparentemente, isso parece absurdo. Nossa, deve ser tão difícil. Mas, no fundo, o que que isso é? Nada mais é do que você treinar. Você treinar lá, lembra aquele treinamento supervisionado que a gente falou? Rotulado. Você treina, ó, carro. Isso aqui é uma faixa de pedestre e treina. Isso aqui é um sinal de trânsito. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é uma moto. E assim por diante. Ele tem que ser capaz de capturar a imagem, decodificar essa imagem, baseado nesses algoritmos e com tudo que ele foi treinado, ele vê, isso aí é um sinal de trânsito, tá vermelho lá, eu tenho que parar, tenho que reduzir. O grande desafio de um carro sem motorista é a segurança, né? Porque ele tem que ter erro baixíssimo. E em algumas coisas ele deveria ter erro zero. Ele não pode acelerar com o pedestre na frente, não pode. Mas nem com o cachorro. Então, e por outro lado, ele pode confundir uma sombra, ou ele pode confundir uma vegetação que está no chão, que caída, folhas caídas. Então, esse é o desafio. Mas essa é uma aplicação interessante de IA. O pessoal que usa Uber, motorista de aplicativo, taxista, fica meio nervoso quando fala dessa aplicação, né? Mas, de novo, volta aquela nossa velha história. A gente libera o humano de um trabalho que pode ser feito por máquina para o humano fazer um trabalho mais complexo, mais interessante. Aí entra tudo de novo na questão da política pública voltada à educação, à qualificação das pessoas. Tem inúmeras aplicações de softwares específicos em áudio, vídeo, imagem. Eu espero que, se der certo, vocês se divirtam aí com essa história de transformar a poesia em música, que aí vai ser um excelente teste que vocês vão fazer com isso. Mas a gente vai ver amanhã as questões de áudio, como eu falando, posso usar a IA para transformar isso num texto. Ela pega a minha voz e transforma num texto. Ou o contrário, eu escrevo um texto e ela fala isso em voz. E eu escolho o tipo da voz. Posso até gravar a minha voz, gravar padrões de voz e dizer, olha, eu quero que você dê esse texto com essa voz, essa entonação, esse sotaque e tal. E vídeo também, nós vamos ver amanhã, em boa parte, como eu pego um vídeo e ele consegue transcrever meu vídeo. Tudo que está falado no vídeo, ele consegue escrever do lado. E ele consegue fazer um resumo também. Se eu pedir, ó, faz um resumo. Aí o que acontece? É IA encadeada. Então, primeiro, ele usou os padrões que ele foi treinado num primeiro momento para pegar os padrões de voz, reconhecer e transcrever. E aí depois de transcrito, aí vocês já viram isso, nós já vimos no curso, como é que ele pega um textão grandão e sumariza. Então, estou usando dois tipos de uso de IA na mesma atividade. O usuário final acha que é uma coisa só, mas se você percebe, são duas encadeadas. E imagem a gente vai ver na segunda-feira, como se pode gerar imagens, alterar imagens, criar imagens. O mais famoso ficou o Midjourney. Eu não sei se vocês chegaram a ver a imagem que foi feita do Papa, do Donald Trump. Alguma de vocês? Sim, ficou muito famosa. Né? O Papa esquiando, não era isso? Com um casaco. Também com um colar de ouro, umas coisas assim. Fica 10. Famosa. Eu gerei aqui uma das falésias aqui onde... Eu moro aqui no Ceará, né? No interior do Ceará. Então eu gerei aqui uma das falésias da praia, publiquei no grupo, o grupo adorou, falou, nossa! Então o pessoal fica impactado mesmo. Um outro uso é em tradutores. Isso nós vimos também, né? Vocês viram como avançou o tradutor do Google. Ele traduz texto normal, traduz um site inteiro encadeado, traduziu imagem da foto lá que a gente pegou da Barreira do Inferno, traduz qualquer outra imagem. Então, esse é um outro aplicativo específico.
que, de novo, pode estar disponível na internet, ou eu posso adaptar para minha empresa. Posso fazer uma parceria com o Google e falar, sei lá, eu quero uma tradução específica, Google. E aí eu vou adaptar aqui para termos médicos, digamos, ou termos legais, que tem todo um universo, né? Termos médicos, nossa senhora, quase não dá para entender às vezes o que o médico fala. Mesma coisa o advogado, se é um advogado especializado, sei lá, em direito tributário, é todo um mundo assim à parte. Então você pode fazer uma adaptação para isso. Outra coisa que é muito usada aí é apoio a ferramentas técnicas ou administrativas em projetos. Por exemplo, você fazer a gestão de projetos. Então, conforme a gente viu ontem, bem por alto, lá no Chat GPT, quando a gente pediu para fazer um programa, ele deu as fases do programa. Então, aqui a gente pode usar a IA de uma maneira bem mais profunda, que é, olha IA, então, dadas as fases do programa, qual você acha que recurso eu vou precisar, que tipo de pessoa eu vou precisar para fazer isso, quanto tempo vai durar, quanto vai custar, não só em dinheiro, mas quanto vai custar em cada tipo de recurso, quantas máquinas eu vou precisar, quanto material eu vou precisar, dos mais diferentes tipos. E também administrativos, né? Você pode fazer a gestão administrativa da sua empresa com o uso de IA. E nas ferramentas técnicas, você pode usar ferramentas técnicas específicas. Então, se der tempo também, a gente vai ver no Canva, mas quero gerar uma tela lá, na área da Maria Rita, quero gerar uma tela. Então, o Canva, me dá uma sugestão aí de tela para gerar, baseada nos padrões que eu te informei, no que eu desejo, no que existe no mercado, nas tendências e tal. E ele vai te dar sugestões de cor, de textura, de fluxo na apresentação. Então isso pode também ajudar muito. Ele até chama isso de mágica, né? Veja a mágica que nós fazemos no caso do campo. Opa, calma. Aqui. Uma outra coisa que pode ser feito, e isso está muito em voga no momento, é o apoio a especialistas. Então, diagnóstico médico, por exemplo, você tem um aplicativo específico de IA, seja no hospital, seja de universidade, centro de pesquisa, para ajudar diagnóstico. A gente deu o exemplo da chapa de pulmão, é que eu de medicina não entendo nada, mas certamente tem muitos outros exemplos. Não sei se vocês viram lá o exemplo Isso faz um ano e pouco, não sei se eles usaram IA, mas do rapaz que estava desenganado com câncer. O rapaz tinha uns 65 anos, né? Estava desenganado com câncer e eles fizeram um tratamento revolucionário com, acho que, células CAR-T, alguma coisa assim. E aí, usando essa tecnologia, conseguiram reverter o quadro dele. Então você pode fazer IA para, primeiro, baseado em tudo que existe na internet, confiável, e aí ele tem que alimentar com fontes confiáveis, científicas, tudo direitinho. Fazer um treinamento para saber, olha, essa pessoa tem esse tipo de quadro. E pode usar a inteligência artificial generativa para, dado tudo isso, dados os procedimentos que a gente tentou no passado, você poderia me dar sugestões de algum tipo específico dessa pessoa? Também alimenta esse sistema com os dados dela. Então, todos os dados biológicos dela, tipo sanguíneo, peso, altura, história familiar, colesterol, tudo que sair no exame da imagem dela alimenta o sistema na entrada. Quase como se fosse um ajuste fino. Pega todos os dados da internet e aí você tem um diagnóstico personalizado, muito mais preciso do que hoje em dia. Hoje em dia, não sei se é a palavra, mas até algum tempo os médicos, eles não tinham tantas ferramentas, então muitas vezes você tem um diagnóstico genérico, dá um tratamento padrão para cada um. Agora, com esse tipo de ferramenta, você consegue especificar, ó, esta pessoa específica, com esse histórico familiar, essa herança genética, esse peso, altura, colesterol, esse exame sanguíneo que ele tá, essa tomografia, essa ressonância tal, ela vai reagir melhor a esse tipo de tratamento, baseado em todo o conhecimento científico que nós temos, em toda a experiência e mais a experiência desse centro de pesquisa, que ele pode ter usado também nessa alimentação. Isso pode funcionar muito bem para diagnósticos médicos. Pode funcionar também para parecer jurídico. Você vai dar um parecer jurídico sobre uma causa complexa. Eu me lembro
em 1996, hein? Vocês ainda estavam no anteprojeto dos seus pais. Eu fui fazer um sistema sobre legal, dar um apoio no sistema legal no IBGE. Aí, numa primeira conversa, a gente foi conversar com advogados. Aí tá, eu tava falando, não, ó, esse sistema ele só acompanha as leis, ele põe na base de dados e vocês pesquisam. Ele não é capaz de automatizar tarefas que advogados fazem. Os advogados me responderam em coro, claro que não, isso nunca vai ser possível. Eu falei, não, tá bom, não tô aqui falando nada, perfeito. Faz uns 2 anos que eu li uma reportagem que dizia, mostrava a quantidade de horas e profissionais de advocacia que tinham sido poupadas por sistemas automatizados que tinham conseguido fazer suas tarefas. Claro, o sistema não faz coisa mais complexa, coisa que exige análise de A, B, sentimentos da pessoa, interpretação de lei. Interpretação de lei é algo muito difícil. Muitas vezes é até pessoal, né? Uma pessoa com uma visão de mundo interpreta a lei de um jeito diferente da outra. Então isso eu acho que ainda está um pouquinho longe. Mas coisas que são automáticas, coisas que o advogado faz baseado em procedimentos, muitas vezes já bem definidos, burocráticos, administrativos, a IA pode substituir, pode fazer no lugar dele. E você, a gente sempre mede lá no final, ó, mede o desvio. Tá funcionando? Tá. Tá funcionando? Depois que ganha confiança, deixa ele fazer. Tá, quando não funcionar, retorna aqui. E, por segurança, você pode botar uma pessoa no final lá para verificar o que ela fez. Mas o grosso do trabalho braçal, a tecnologia resolveu e poupou que o advogado tivesse que fazer inúmeras pesquisas. Porque em toda profissão você tem muito trabalho que é braçal. Tem parte dele que é intelectual e parte que é braçal. Vocês se lembram que a gente falou que talvez a inteligência artificial, em vez de substituir profissão, ela substitua tarefas das profissões. Aí, substituindo tarefa, o que ela vai fazer é não acabar com aquela profissão, mas diminuir a quantidade de pessoas necessárias para fazer o mesmo número de tarefas. Porque, em vez de elas passarem o tempo dela fazendo as tarefas repetitivas, não criativas, elas vão se concentrar só no que a máquina não consegue fazer. E aí, sem dúvida, se você tem lá 50, você precisava de 50 antes, você passa a precisar talvez de 10. Beleza. Vamos voltar à velha história. Não vai deixar os 40 desempregados. Eles precisam ser liberados para tarefas mais nobres. Para isso precisa qualificação, educação. Tal. Outra coisa que um aplicativo de IA pode ser usado é para laudo técnico. Você tem um laudo, por exemplo, de uma ponte. Essa ponte está sólida, o caminhão bateu nela, bateu na lateral. Essa ponte está sólida, então aí ela pode ajudar muito os engenheiros, por exemplo, a fazer esse laudo baseado em todas as informações passadas, baseado no conhecimento técnico, tal, baseado nas fotos que vão tirar específicas da ponte, por exemplo. Ou o laudo lá da usina, lá em Fukushima, por exemplo, você tem um problema lá, tem o terremoto, tem um maremoto, invadiu a usina. Então, vamos fazer, dá para operar isso, não dá? Como é que a gente faz para ajeitar essa história? Dá um laudo técnico da situação que houve. Ou de um avião, por exemplo, o avião sofreu um acidente, laudo técnico. Ela pode ajudar muitos profissionais a dando insights, né? Dando ideia. Olha, baseado em tudo isso, todo o histórico que a gente conhece da aviação, baseado nesse avião específico, com todas as informações que você me informou desse avião, nas condições de tempo, na caixa preta lá, o que o piloto falou tal, o mais provável é que o acidente tenha acontecido por isso. Então, no futuro, talvez a recomendação que a máquina de IA dê altere isso aqui, que isso vai diminuir a chance do acidente semelhante. E outra uso muito comum da IA é marketing, relacionamento e redes sociais, né? O HubSpot, vocês viram ontem, ele tem inúmeras ferramentas nesse sentido, mas tem muitas outras também, fornecedores, que usam a IA para tentar antever qual é o seu perfil e direcionar para você o que mais pode ter sucesso com você. Então, como a Thaís tinha comentado, acho que foi a Thaís que comentou nos primeiros dias, cada vez melhores estão ficando as sugestões que os sites de comércio eletrônico, sites de venda dão.
Por quê? Porque ele consegue pegar todas as informações do mercado, o que está bombando no mercado, o que está fazendo sucesso com os clientes, cruza isso com o seu perfil, onde você mora, qual a sua idade, quais os seus interesses, qual o seu comportamento nas compras naquele site e se tiver dados públicos em outros sites, qual o seu comportamento nas redes sociais, se tiver dados públicos, né? Sempre ela deveria pelo menos respeitar a LGPD. Com base em todas essas informações, ela então para você a gente dá a sugestão desse produto ou desse tipo de serviço. Isso vale não só para venda, mas vale ao longo do relacionamento com o cliente da sua vida, fazendo sugestões de quando abordar o cliente, como, em que situação, para tentar otimizar o relacionamento com ele. E ela tem sido muito usada também nas páginas, nas campanhas das redes sociais. Ela é integrada com o Instagram, Facebook, TikTok, tem feito muito sucesso. Às vezes faz sucesso para o pessoal que usa de modo indevido, como aconteceu aí recentemente, de usarem a IA para tentar ter o deepfake, né? Criar coisas falsas e difamar pessoas. Toda ferramenta ela pode ser usada para qualquer lado, depende de quem a usa. E etc, etc, etc. Tem muitos outros usos da IA. Bom, hoje nós vamos ver a API. Ontem a gente viu o programa. O que é uma API? API é Application Programming Interface. É a interface de programação de uma aplicação. Quando alguém faz um programa, esse programa pode ser chamado a partir do usuário final, pode ser chamado da internet. Eu posso chamar lá o ChatGPT, entrar no navegador e chamar. Mas pode ser que um outro software, um outro sistema lá, da General Motors, digamos, onde o Marco trabalha, eu queira colocar dentro do meu sistema de manutenção do veículo uma chamada para o ChatGPT, que só vai estar disponível no sistema de manutenção do veículo. Só quem vai conseguir usar isso vão ser os gerentes, os técnicos, os trabalhadores das concessionárias da General Motors, por exemplo, ou poderia ser qualquer outra montadora. Estou usando a GM porque ele trabalha lá. Então, o que eu faço? Eu construo um programinha e aí eu faço uma chamada dentro desse programinha para o ChatGPT. Ela não é igual a que a gente faz no navegador. O resultado é semelhante, mas lá dentro a gente não entra no navegador e faz chamada. Lá dentro é uma linha de código. Nessa linha de código a gente chama o endereço do ChatGPT. Geralmente é um endereço via serviço na internet, mas poderia ser no próprio computador ou num servidor da empresa. E passa os parâmetros. O que é que são parâmetros? São informações para ele saber o que a gente está querendo. Então, por exemplo, nesse exemplo aí da General Motors, eu estou lá no sistema de manutenção, eu chamo o ChatGPT, chamo o endereço dele e o meu prompt vai ser um parâmetro. Meu prompt poderia ser, por exemplo, nas condições desse veículo, no veículo da Maria Rita, devo trocar o amortecedor? E fornece lá algumas informações do veículo que você tirou, usando aquelas técnicas que a gente falou, o RAG, por exemplo, fornece algumas informações lá que ele mediu do seu veículo. E o ChatGPT, usando isso, vai te devolver a resposta que ele imagina. Eu estou falando ChatGPT, mas seria melhor talvez um sistema de IA mais especializado. Poderia ser o ChatGPT com ajuste fino para mecânica automobilística. Na API, então, a gente passa uma chamada para o sistema de IA, passa o parâmetro que a gente quer, e ele passa algum outro parâmetro de controle, nós vamos ver, e ele responde, ele dá uma resposta. A resposta não vem para a tela, a resposta vem para dentro do programa que chamou. Então ele dá uma resposta: olha, o amortecedor da Maria Rita tem que ser trocado sim. Ou então, eu recomendo deixar em observação, ou recomendo fazer esse teste. Aí vem essa resposta para dentro do programa. E aí o programa que recebeu a resposta vai tratar isso e jogar lá para o técnico de manutenção, para o gerente da concessionária, para quem for, a recomendação que foi dada. Isso pode ser feito também no aplicativo médico.
eu ponho lá um aplicativo, dentro do aplicativo médico, uma chamada para o chat GPT e digo, esse paciente tá com essa situação de exame de sangue, foi essa a ressonância magnética dele, esse é o histórico familiar dele, baseado nas pesquisas que tem numa universidade específica lá em que a pessoa está, digamos, da USP ou uma universidade estrangeira, de Oxford. O que você sugere que eu dê como tratamento para ele? Você passa isso como parâmetro. Então você chama o ChatGPT e diz: ChatGPT, ó, eu quero essa pergunta. Aí ele vai te responder para o programa. E aí joga para o médico, para a pessoa que perguntou, a resposta esquematizada. O programa trata a resposta do ChatGPT e ou joga na tela, ou faz algum procedimento automático, grava no prontuário do paciente, olha, informações retornadas assim, etc. Não precisaria ser só para o ChatGPT, eu dei exemplo, mas você poderia chamar, por exemplo, de dentro de um software, o Google Translator e dizer, olha Google, me veio esse termo técnico aqui legal, ou esse termo técnico médico em alemão, traduz para mim, e aí automaticamente ele traduziria aquilo especificamente e jogaria para dentro do programinha que chamou e você trata aquilo como quiser. Então na chamada a gente tem a função, pode ser ChatGPT, Google, Bard, Bing, o que for. A gente tem parâmetros, que é a informação que você passa para a função saber o que ela tem que fazer. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo uma tradução. Então, tradução do quê? Que texto que você quer que eu traduza? Eu estou te fazendo uma pergunta, então qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Eu estou te pedindo para reconhecer uma imagem? Qual é a imagem? Isso é um parâmetro. É o item específico que eu quero que ela atue. Ela tem um retorno, que é a resposta. Então, eu fiz a pergunta, vai ter a resposta. Eu pedi uma tradução, vai ter o texto traduzido. Eu te dei uma imagem para reconhecer, você vai me responder sim ou não. Essa imagem é de um gato, por exemplo, ou não? Essa imagem é de uma geladeira em bom estado, essa geladeira está boa para ir para venda ou não? Ela está amassada, está arriscada. E tem uma chave de acesso. O que é essa chave de acesso? Essa chave de acesso é geralmente um número enorme, número não é a palavra, é uma sequência alfanumérica com letras e números que identifica, primeiro, se você tem acesso de fato a isso. Porque geralmente quando você chama APIs, você tem um contrato com aquela empresa para poder usar. Mesmo que seja gratuito, você fez um cadastro lá dizendo quem é você. Porque depois, se precisar rastrear isso, precisa saber quem chamou, quem é a pessoa que está fazendo. Então, primeiro para saber que tipo de acesso você tem direito. Essa pessoa pode fazer a pergunta? O programa que vai receber a sua chamada vai perguntar: essa pessoa pode fazer a pergunta? Ela tem direito? Ela pagou? Ou então, ela se cadastrou? Eu tenho as informações aqui para rastreá-la, se for gratuito. Segundo, que tipo de funções ela tem acesso? Ela pode acessar tudo o que eu ofereço como resposta ou não? No caso do ChatGPT, ela pode acessar listagem, brainstorming, ela pode acessar geração de conteúdo, ela pode acessar sumarização ou não? Ou ela pode acessar só uma dessas funções? Para identificar exatamente qual é a função que você vai acessar. Então, dentro da sua API. Então, essa chave de acesso, ela determina exatamente o que você pode fazer, onde você pode fazer e com que identidade. Quando que a gente usa em IA, né? Bom, isso a gente comentou aí vastamente, a gente usa no acesso a provedor de IA, por exemplo, OpenAI, poderia ser o Copy AI, pode ser o HubSpot, pode ser o Google, pode ser o Bard, pode ser o criador de imagens do Midjourney, do Bing, pode ser os mais variados.
que a gente viu. Pode ser o UMATA, mas tudo depende se ele disponibiliza a API, tá? Nem todo software disponibiliza a API. Nem todo software disponibiliza. Então precisa saber se ele disponibiliza. Se ele disponibilizar, tem que obter com ele uma chave de acesso, tem que ver se é pago a disponibilização ou não. Se for pago, para dar a chave de acesso vai ter que contratar um plano. Se não for pago, vamos ter que fazer o cadastro, como fizemos lá no ChatGPT, vocês se lembram, para acessar o GPT for Sheets, né? O GPT for para planilhas, para Excel, para Word. Lá era um excelente exemplo. Ó. Vocês lembram que a gente teve que cadastrar lá. A Rafaela até fez isso no ar. Cadastrou lá a chave de acesso do GPT. Que era para ele saber quem é você, de que empresa você é tal, e quem está acessando. Lá, como é gratuito, não teve informações a mais. Mas no mundo real, se não for gratuito, se for um negócio oficial e se for para produção mesmo, aí provavelmente ele vai te pedir bem mais informações para saber de fato como rastrear o acesso a ele. Beleza, deixa eu ver. Hoje até que cumpri o horário. Sobrou alguma questão? Não? Esse assunto é meio técnico, mas vocês vão ver nas atividades práticas. A primeira atividade prática, ela é mais demonstrativa, mas a segunda aí vocês acham que vão se divertir com os aplicativos de inteligência artificial, eles conseguem, usando a inteligência artificial, determinar se a pessoa está fazendo um elogio, uma crítica. E aí vocês vão ver até, se vocês quiserem, vocês conseguem enganá-lo. Lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, que horas são? Hoje eu cumpri mesmo, 8h52. A gente volta. Bom, eu tinha imaginado mostrar para vocês o Copilot hoje, que é uma atividade extra, que não estava incluído. Então, a gente pode voltar 9h10 para dar tempo de mostrar o Copilot no final. Pode ser. Tá, beleza. Então a gente volta 9h10, tá bom? Até. 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 Interrompendo a gravação.